Como é que um partido que mal existia no cenário político consegue, em pouco mais de um ano, tomar o controle total de uma nação inteira? É exatamente isso que a gente vai ver agora, passo a passo, a ascensão de Adolf Hitler ao poder absoluto na Alemanha. Vamos lá. Pois é, em 1934 a democracia alemã já era. Tinha acabado. Bastaram 18 meses no cargo de chanceler para um único homem ter o controle absoluto sobre toda a nação. A grande pergunta é, como isso foi possível? E a resposta, olha, não é uma coisa só. Foi, na verdade, uma cadeia de crises, erros de cálculo político e, claro, uma tomada de poder absolutamente implacável. Para a gente entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo, lá para o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha daquela época era uma nação completamente dividida, se sentindo humilhada e buscando de forma desesperada um novo rumo. Era o que se pode chamar de terreno perfeito para o extremismo. Pensa só, tinha a humilhação do Tratado de Versalhes, o desemprego gigante por causa da Grande Depressão e um medo danado de uma revolução socialista. A democracia, que era bem frágil na época, não parecia dar conta de resolver nada. E isso fez com que as elites conservadoras começassem a olhar para os nacionalistas radicais como uma solução bem perigosa. E foi bem no meio desse caos todo que o Partido Nazista viu a sua grande oportunidade. Mas a estratégia deles, no início, não foi um golpe de Estado, não. Foi conquistar o poder pelo voto, através das urnas. O impacto da crise econômica no apoio aos nazistas foi absurdo. Dá uma olhada. Em 1928, eles eram um partido minúsculo, com só 12 cadeiras no parlamento. 4 anos depois, em 1932, no pico da crise, bum! Já era um maior partido, com 230 cadeiras. Esse crescimento explosivo mostra como o desespero do povo foi todo canalizado para o extremismo em pouquíssimo tempo. Mas atenção a este ponto porque ele é crucial. Apesar de serem o maior partido, os nazistas ainda não tinham a maioria para governar sozinhos. O sistema democrático, mesmo todo fragilizado, ainda forçava eles a negociar. Ué, mas se eles não tinham a maioria, como é que o Hitler foi parar no cargo de chanceler? Ah, aí é que está o pulo do gato. A resposta não veio das urnas, mas dos corredores do poder, em acordos feitos nos bastidores. E aqui a gente vê o erro de cálculo fatal da elite conservadora. O presidente Hindenburg não confiava nem um pouco no Hitler. Só que ele foi convencido por outros políticos como Franz von Papen, que achavam que podiam controlar o Hitler. O plano era colocar ele como chanceler, mas cercá-lo de ministros conservadores. Acharam que iam usar o cara e depois descartar. Foi um erro catastrófico que no dia 30 de janeiro de 1933 abriu as portas do poder para Hitler. Uma vez com a caneta na mão, com as alavancas do poder, Hitler não perdeu tempo. A fase de desmantelamento da democracia foi incrivelmente rápida e metódica. A velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Em fevereiro, o parlamento pega fogo, o que vira a desculpa perfeita para esmagar a oposição, e em maio, uma tal de lei de concessão de plenos poderes basicamente anula o parlamento e entrega todo o poder legislativo na mão do Hitler, e em julho, menos de 6 meses depois de ser nomeado, a Alemanha se torna oficialmente um estado de partido único. A lei era clara, direta. Com uma frase só, a competição política foi eliminada por decreto. Não existia mais oposição, não existia mais debate. A democracia alemã tinha sido oficialmente apagada. Com a oposição política fora do caminho, faltavam só mais alguns passos para consolidar o poder absoluto e, principalmente, pessoal, de Hitler. E aí, com a morte do presidente Hindenburg, desapareceu o último obstáculo simbólico da velha ordem e a única pessoa que, teoricamente, ainda tinha o poder de demitir Hitler. Hitler não indicou um novo presidente. Em vez disso, ele fundiu os 2 cargos mais altos do Estado, presidente e chanceler, num título só, Führer e Reichskanzler. Com esse ato, ele virou chefe de Estado, chefe de governo e comandante supremo. O poder agora era total e inquestionável. Essa consolidação de poder transformou a Alemanha por completo. A lealdade não era mais à nação ou à Constituição, mas sim a um homem. O exército passou a fazer um juramento de fidelidade pessoal a Hitler. A justiça virou uma ferramenta do partido. Opositores e grupos considerados inferiores eram enviados para campos de concentração. E, para fechar, o país se isolou internacionalmente. O Estado nazista estava formado. Essa história toda serve como um aviso bem sombrio sobre a fragilidade da democracia. Mostra como, diante de uma crise profunda, polarização e quando se subestima o extremismo, as instituições podem ser destruídas por dentro. A questão que fica é, quão rápido uma democracia pode desaparecer?